Fala, fiel torcida. É hora de vibrar e colocar a emoção à flor da pele, porque temos uma bomba que vai sacudir os bastidores do Timão. A notícia da vez é a iminente chegada de Alejandro Grimaldo, que já tem data marcada para assinar com o Sport Clube Corinthians Paulista. Isso mesmo, minha gente. O lateral esquerdo espanhol, que vem fazendo barulho em sua carreira, está prestes a se juntar ao nosso amado clube e a expectativa é lá em cima. Mas antes de mergulhar nos detalhes dessa contratação que promete ser uma reviravolta, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nada do que rola no mundo alvinegro. Estamos em um momento crucial da temporada. O Corinthians, como sempre, busca se reerguer em meio a desafios e adversidades. A tabela do Campeonato Brasileiro está pegando fogo, e cada ponto conta. Após um início de campeonato irregular, a pressão sobre o elenco é palpável, e a Fiel clama por mudanças que possam reverter a situação. É nesse contexto que a notícia da chegada de Grimaldo se destaca, como um raio de esperança no céu nublado da Arena Corinthians. Alejandro Grimaldo, que tem se destacado no futebol europeu, é conhecido por sua velocidade, habilidade e capacidade de criar jogadas. Enquanto a torcida se pergunta como ele se encaixará no esquema do técnico, o sentimento é de que ele pode ser a peça que faltava para impulsionar o time. Afinal, a história do Corinthians é marcada por grandes contratações, e o que não falta é a esperança de que esse espanhol possa deixar sua marca no clube. A Fiel está pronta para abraçar mais um ídolo, e o clima é de expectativa e otimismo. Neste capítulo, vamos explorar o que essa contratação realmente significa. O que Grimaldo pode trazer para o Corinthians? Quais são as características que fazem dele um jogador tão desejado? E, acima de tudo, como isso pode impactar a trajetória do Timão nas competições que ainda estão por vir? Prepare-se, porque a emoção está apenas começando. Sabemos que a posição de lateral esquerdo é fundamental no futebol moderno, e Grimaldo é um especialista nessa função. Sua habilidade em apoiar o ataque, somada à sua capacidade defensiva, faz dele uma adição valiosa para o elenco. O torcedor corintiano já pode visualizar a cena, ele avança pela lateral, driblando os adversários, e cruzando para a área. É o tipo de jogada que pode fazer a diferença nos jogos decisivos. E, convenhamos, quem não gostaria de ver isso acontecer? Além disso, a chegada de Grimaldo pode ser uma boa oportunidade para os jovens talentos do clube. Com sua experiência em grandes ligas, ele pode atuar como mentor para os jogadores mais novos, ajudando a moldar o futuro do Timão. Isso é algo que a Fiel sempre valorizou, a ligação entre os mais experientes e os novatos, criando uma equipe unida e forte. Agora, imaginemos a cena no dia da assinatura do contrato. A Arena Corinthians lotada, a torcida vibrando, e Grimaldo sendo apresentado oficialmente. A emoção vai estar à flor da pele. O orgulho de vestir o manto sagrado, a energia da Fiel empurrando o time para frente, e a expectativa de grandes feitos pela frente. É para isso que vivemos o futebol, não é mesmo, torcida? Então, Fiel, fiquem atentos. Neste próximo capítulo, vamos desvendar como a chegada de Grimaldo pode transformar o Timão taticamente e o que isso significa para os nossos planos na temporada. Preparem-se para a emoção, porque essa é só a primeira de muitas reviravoltas que ainda estão por vir. Visualiza a cena, o Timão em campo, a Fiel sempre presente, e agora com a adição de Alejandro Grimaldo, um jogador que promete revolucionar nosso jeito de jogar. A expectativa é alta. E a pergunta que todos estão se fazendo é: como a entrada desse lateral esquerdo vai impactar a formação tática do Corinthians? Vamos mergulhar nesse assunto e entender como essa mudança pode ser decisiva nas partidas que estão por vir. Atualmente, o Corinthians tem enfrentado dificuldades em sua dinâmica ofensiva. O estilo de jogo, muitas vezes, se mostra previsível, com os jogadores dependendo excessivamente de jogadas pelo meio. É aí que entra Grimaldo, trazendo versatilidade e uma nova abordagem ao setor defensivo. Conhecido por sua habilidade em avançar e atuar no ataque, ele pode dar ao Corinthians uma nova cara. Imagine a nossa defesa, que já vinha sendo criticada por não ter apoio suficiente nas jogadas ofensivas, agora podendo contar com um lateral que não apenas defende, mas também arma as jogadas.
O famoso 4-3-3 pode ganhar uma nova dinâmica, com Grimaldo atuando como um ala que se projeta constantemente ao ataque, criando superioridade numérica nas laterais. Além disso, a presença de Grimaldo pode abrir espaço para que os meio-campistas se posicionem de maneira mais agressiva, já que ele terá liberdade para avançar. Isso significa que jogadores como Renato Augusto, que já demonstraram qualidade em servir os atacantes, poderão se movimentar mais livremente, criando oportunidades de gol. Um lateral que ataca e defende bem é a receita do sucesso, e Grimaldo parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. A habilidade dele em cruzar a bola é outro fator vital. O Corinthians tem lutado para encontrar um jogador que possa ser decisivo com passes precisos e cruzamentos que gerem perigo para os goleiros adversários. Com Grimaldo na equipe, a expectativa é de que ele possa desbloquear aquele potencial e se tornar um criador de jogadas, fazendo a torcida vibrar a cada toque na bola. E quem não se lembra das jogadas que viravam gols espetaculares? Essa é a garantia de que a Fiel terá muitas emoções pela frente. Mas não podemos esquecer da importância defensiva de Grimaldo. Sabemos que um bom lateral precisa ser sólido na defesa, e ele também possui esse perfil. Com velocidade para acompanhar os atacantes adversários e uma boa leitura de jogo, Grimaldo pode se tornar um dos pilares da nossa linha defensiva. Imagine a segurança que a torcida sentirá ao ver este jogador posicionando-se corretamente e fazendo desarmes precisos. É o tipo de jogador que pode fazer a diferença em momentos cruciais da partida. E o impacto não se limita apenas ao campo, mas também à atmosfera do clube. A chegada de um jogador de renome traz consigo uma energia e motivação renovadas para todo o elenco. Os jogadores já estão se adaptando a esse novo desafio, e a concorrência sadia pode fazer com que todos melhorem seus desempenhos. Grimaldo vai estimular a equipe a dar o melhor de si e a lutar por cada ponto, instigando uma nova mentalidade de vitória. Agora, eu quero saber de você, torcedor. O que você espera ver de Grimaldo em campo? Será que ele será aquele lateral que todos nós sonhamos? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo capítulo, vamos explorar o mercado da bola e o que a contratação de Grimaldo significa para o Corinthians em termos financeiros e estratégicos. Fique ligado, pois a emoção está apenas começando. Agora é hora de entrar no coração pulsante do futebol, o mercado da bola. A contratação de Grimaldo não é apenas uma questão técnica, é uma estratégia que pode mudar o rumo do Corinthians. Vamos analisar o que essa negociação representa para o nosso timão. Investimento e ambição. A aquisição de jogadores como o Grimaldo envolve um investimento significativo. Contratar um atleta de alto nível, que já se destacou em ligas europeias, não é tarefa fácil. A diretoria do Timão deve ter feito um trabalho minucioso para viabilizar essa contratação. A chegada de Grimaldo sinaliza uma ambição clara de voltar a ser protagonista no cenário nacional e, quem sabe, internacional. Resposta ao mercado competitivo. Em um mercado competitivo como o brasileiro, onde as equipes estão sempre em busca de talentos, a contratação de Grimaldo pode ser vista como uma resposta direta às movimentações de rivais que têm investido pesado. A fiel torcida já viu outros clubes se reforçando com jogadores de peso, e a expectativa é que o Corinthians não fique para trás. A presença de Grimaldo pode ser o primeiro passo para uma reformulação que leve o time a conquistar títulos e reencontrar sua tradição de vencedor. A atração de novos patrocinadores. A chegada de um jogador com a visibilidade de Grimaldo pode atrair novos patrocinadores e aumentar o engajamento da torcida. A Fiel é apaixonada e está sempre pronta para apoiar o clube, mas a entrada de um nome forte pode elevar ainda mais a confiança dos torcedores. Imagine a venda de camisas com o nome dele estampado. Isso gera uma receita importante que pode ser reinvestida em mais contratações ou na estrutura do clube. Gestão e sustentabilidade. A contratação de jogadores de alto nível exige planejamento e disciplina. É essencial que a diretoria mantenha um equilíbrio entre investimento e retorno. O que não queremos ver é o clube entrando em dívidas para trazer estrelas, e sim construindo um elenco forte de forma consciente e responsável. Impacto no elenco atual. Outro ponto a se considerar é o impacto da chegada de Grimaldo no elenco atual. Como isso afeta os jogadores que já estão no clube? Os atletas precisam compreender que a concorrência é parte do futebol e que todos têm que dar o seu melhor para garantir a titularidade.
Essa competição interna pode elevar o nível de performance, mas também é crucial que a equipe se mantenha unida e focada em um objetivo comum, trazer títulos e glórias para a Fiel. Agora, eu te pergunto, Fiel, qual você acha que será o impacto financeiro da contratação de Grimaldo no Corinthians? O que a diretoria precisa fazer para garantir que esse investimento vale a pena? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo capítulo, vamos explorar o histórico de laterais no Timão e compará-lo com a trajetória que Grimaldo pode ter em nosso clube. Prepare-se para uma viagem pelo passado e pelo futuro. O Corinthians é um clube repleto de histórias e conquistas, e uma parte fundamental desse legado são os laterais que deixaram sua marca ao longo dos anos. Agora, com a iminente chegada de Alejandro Grimaldo, a fiel torcida se pergunta: como ele se encaixará nesse contexto de grandes nomes? Vamos relembrar alguns laterais que se tornaram ícones no Timão. Roberto Carlos, por exemplo, é um dos mais lembrados. Seu chute potente e habilidade inigualável o tornaram um dos melhores do mundo, e sua passagem pelo Corinthians é sempre exaltada. André Santos e Fábio Santos também foram fundamentais em momentos decisivos, contribuindo para conquistas que ficaram gravadas na memória da torcida. Esses jogadores não eram apenas defensores, eles se tornaram verdadeiros líderes, capazes de mudar o rumo de uma partida com suas jogadas. Com a chegada de Grimaldo, a expectativa é alta. Ele não apenas traz a responsabilidade de manter esse legado, mas também possui características que podem o tornar um sucessor à altura. Formado na renomada escola de futebol La Masia, Grimaldo possui uma inteligência tática que se destaca. Sua capacidade de posicionamento e a transição rápida entre defesa e ataque são habilidades que podem fazer toda a diferença em um jogo. Além disso, a versatilidade de Grimaldo é um trunfo. Ele pode atuar como lateral ou ala, dependendo das necessidades do técnico. Essa flexibilidade é crucial, especialmente em um campeonato onde a adaptação é fundamental para enfrentar adversários com diferentes estilos de jogo. Um lateral que pode se adaptar a várias funções traz uma opção tática valiosa, que pode ser decisiva em partidas acirradas. A influência que os laterais exercem sobre a equipe também não pode ser subestimada. Jogadores que se destacam podem elevar o moral do grupo e inspirar seus companheiros. Grimaldo, com sua experiência acumulada na Europa, tem o potencial de se tornar um líder em campo, ajudando a moldar a mentalidade vencedora que a Fiel tanto anseia. Entretanto, a pressão sobre ele será enorme. A torcida corintiana é exigente e não aceita menos do que o melhor. A expectativa em torno de Grimaldo será imensa, e ele precisará demonstrar comprometimento e garra para conquistar o respeito da Fiel. Cada jogada, cada drible e cada cruzamento será analisado com atenção, e essa pressão pode ser tanto um desafio quanto um combustível para que ele dê o seu melhor. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que Grimaldo tem potencial para se tornar um dos grandes laterais da história do Corinthians? Como você vê a comparação com outros ídolos que passaram pela posição? Deixe seus pensamentos nos comentários. No próximo capítulo, vamos explorar o futuro e discutir o que a presença de Grimaldo no elenco significa para os desafios que estão por vir. A emoção está apenas começando. Estamos chegando ao grande clímax dessa história. O futuro do Corinthians se apresenta repleto de desafios e oportunidades, e a chegada de Alejandro Grimaldo é um marco importante nessa trajetória. Vamos refletir sobre o que essa contratação pode significar para o clube e como ela se encaixa na busca incessante por títulos e glórias. Primeiramente, a presença de Grimaldo no elenco traz uma nova esperança para a Fiel. O Corinthians sempre foi um clube que se destacou por sua capacidade de se reinventar, e a chegada de um jogador com a qualidade dele pode ser o impulso necessário para que o timão volte a brilhar. A torcida, que sempre apoiou o time em todos os momentos, agora vê uma luz no fim do túnel, e essa esperança é contagiante. Mas, como todo grande desafio, o caminho não será fácil. O Corinthians está enfrentando uma concorrência feroz no Campeonato Brasileiro e em outras competições. Grimaldo precisará se adaptar rapidamente ao estilo de jogo brasileiro, que é intenso e cheio de nuances. A pressão por resultados será constante, e o lateral terá que demonstrar resiliência e foco para se estabelecer como titular e líder na equipe. E o que dizer das expectativas? A Fiel não é conhecida por ser uma torcida pacífica.
Ela exige o máximo de cada jogador e, quando se trata de novos reforços, a cobrança é ainda maior. É fundamental que Grimaldo compreenda essa cultura e esteja preparado para lidar com a pressão. A história do Corinthians é feita de superações, e todos sabemos que a torcida está disposta a apoiar, desde que o esforço e a dedicação estejam à altura. Além disso, a presença de Grimaldo pode ser um catalisador para a evolução de outros atletas no elenco. Jogadores jovens, como nossos promissores laterais e meias, poderão aprender e crescer ao lado de um atleta experiente. Essa troca de experiências pode ser vital para o desenvolvimento do time e para a construção de um futuro sólido. A união entre a experiência de Grimaldo e a energia dos mais jovens pode ser a receita perfeita para o sucesso. É um momento de grandes possibilidades, e a pergunta que fica é: até onde o Corinthians pode chegar com a chegada de Alejandro Grimaldo? Poderemos voltar a brigar por títulos? A Fiel está ansiosa para ver a resposta a essa pergunta em campo. E enquanto isso, a expectativa continua crescendo, e a Arena Corinthians se prepara para receber mais um grande nome que pode deixar sua marca. Agora, eu quero saber de você, Fiel. O que você espera que o Corinthians conquiste com a chegada de Grimaldo? Quais títulos você acredita que podemos brigar? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e voltar para mais novidades sobre o nosso amado Timão. A emoção não acaba aqui, e juntos, vamos acompanhar essa nova fase do Corinthians. Vai, Timão!